Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje nós vamos continuar a nossa série que nós estamos trabalhando aqui sobre o livro do John Walton, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. E a gente está trabalhando agora, nesse episódio de hoje, vamos trabalhar justamente a proposição 7, ou o capítulo 7 deste livro, que vai falar sobre o segundo relato da criação, Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 24, pode ser continuação, não recapitulação do sexto dia do relato anterior, que vai de Gênesis 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. E é essa a nossa temática de hoje. Bom, a temática então está justamente dentro praticamente do capítulo 2 de Gênesis, tá? Que vai falar sobre um relato que alguns pensam, tem algumas teorias, alguns modelos, algumas interpretações, né, podemos dizer assim, de tentar entender esse texto, o capítulo 2, praticamente inteiro, como se fosse uma recapitulação, tá? Então tem alguns modelos, por exemplo, que vão tratar a criação de Gênesis capítulo 1 como sendo o primeiro relato da criação. Já Gênesis capítulo 2 seria uma recapitulação desse mesmo relato, tá? Mas não é o que o John Walton está defendendo. John Walton nessa proposição aqui ele vai defender que é uma continuação justamente do sexto dia, né? Eu achava há uns tempos atrás, quando eu li esse relato, eu achava que tudo isso estaria dentro do dia sexto. Na realidade ainda está dentro do dia 6, mas de uma forma um pouco expandida. Porque se você olhar o capítulo 2, que é o que a gente vai trabalhar justamente hoje, parece que dá uma certa ideia de continuação, mas assim, uma continuação assim, parece que o negócio não... Como é que eu poderia dizer? Os relatos que já tem no sexto dia do capítulo 1 já estão fechados, e o do capítulo 2 seria uma espécie de recontagem do sexto dia, mas não é isso que acontece, entendeu? Porque também tem esse modelo, eu já vi, e eu inclusive achava que era assim, né? Aí depois eu fui aprender que não é assim. O sexto dia da criação, na realidade, acontece muitas coisas dentro dele, inclusive aquilo que está narrado no capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 24. Então, e não é apenas uma recapitulação, estou procurando a palavra aqui, mas recontagem, vamos dizer assim, ou recontar o que aconteceu no sexto dia. Não, é uma continuação do que acontece no sexto dia mesmo, tá? Então é justamente isso que a gente vai ver hoje, né? Então, bom, bem aqui no iniciozinho que a gente está vendo, só relembrando os velhos recados de sempre, tá? Não estou fazendo leitura comentada deste livro do John Walton, tá? Eu não estou fazendo leitura comentada e muito menos estou lendo o livro, tá? Então, na primeira oportunidade, se você ainda não fez, na primeira oportunidade que você tiver, adquira esse livro que está muito bom, inclusive ele tem em português, estou trabalhando com a edição que está em português, está muito boa, tá? Então não deixe de adquirir esse livro e não deixe de ler também, porque obviamente eu não estou aqui contando exatamente o que John Walton colocou aqui, todos os detalhes. Então tem muita coisa que eu pulo e tem outras coisas que eu acabo acrescentando aqui, que eu vejo que são necessárias, que o Walton às vezes não colocou, ou colocou em alguma outra obra que eu acho que encaixa aqui. Então eu estou fazendo um trabalho meio que de comentando um pouco do que está no texto, tá certo? Então leia o livro, porque isso vai ampliar muito o seu entendimento nessa temática sobre a questão da origem da humanidade, tá certo? Bom, então bem aqui já na página 59, né, que é justamente nessa introdução, o Walton ele vai fazer uma introdução do capítulo, ele vai fazer vamos dizer assim, esse levantamento de problemas que tem, de diversas formas que você tem na hora de você estar lendo o texto de Gênesis capítulo 2. Como, por exemplo, tem alguns que leem de forma sequencial. Esse é o principal problema, podemos dizer assim, de leituras do texto de Gênesis, quando você lê de forma sequencial, literal, ao pé da letra. Isso dá muito problema. Porque, por exemplo, eu estou com a Bíblia aberta aqui, na edição Almeida Corrigida Fiel, você pega, por exemplo, ali no versículo 3 do capítulo 2. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Versículo 3.
Agora olha o versículo 4. Estou lendo de uma forma sequencial, literal, pé da letra. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Mas espera, como assim? Então, se você ler esse texto de uma forma sequencial, você vai ter todos os problemas, tá? Não só um problema, mas você vai ter todos os problemas possíveis. Porque, por exemplo, eu estou lendo aqui que no 7º dia Deus acabou toda a sua obra, descansou, e depois de ter descansado, vai dizer que essas são as origens dos céus e da terra, e que a planta do campo ainda não estava na terra. Como assim não estava na terra? Né? Dá uma certa ideia assim de, por exemplo, tem uma certa quebra aqui. E tem algumas pessoas que tentam fazer esse tipo de leitura do texto de forma de recapitulação, e aí o negócio também não fica muito bom quando você tenta fazer esse tipo de recapitulação. Bom, o primeiro problema, então, ler de uma forma literal, ou seja, sequencial, a coisa não funciona, não dá certo, porque está falando de que a planta não brotava, mas a gente viu, por exemplo, no capítulo 1º de Gênesis, ou se você pegar a sua Bíblia lá, no capítulo 1º de Gênesis, no dia 3 da criação, no 3º dia, que está no versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi à tarde e amanhã o dia 3º. Bom, se já tinha erva, como é que está falando que toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava? Como assim? Então a leitura sequencial não encaixa. Não dá certo você ler esse texto de uma forma sequencial. Ler o texto de uma forma de recapitulação daria certo, ou seja, do versículo 3 até o versículo 24, 25, né? Daria certo de você ler o texto como se fosse uma recapitulação do que aconteceu na semana da criação? Daria ou não daria? É um problema. Você também teria problemas. Por exemplo, o primeiro problema é essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor fez os céus, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus, e toda a planta do campo. E já começa a falar da planta do campo, não fala do Tohu e do Vabohu, lá de Gênesis capítulo 1 versículo 2, que a terra era sem forma e vazia. Não fala, por exemplo, se você ler esse texto como se fosse uma recapitulação da semana da criação, não fala da separação de águas. O texto já vai aqui diretão, versículo 6 já vai dizer que um vapor subia da terra, regava toda a face da terra, e já entra no versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra. Ou seja, já está caindo meio que no 6º dia já diretão, e não está caindo os outros 5 dias, não está falando dos animais, nem fala dos animais. Então, assim, de recapitulação, você vai encontrar muitos problemas. Tá, não é recapitulação e não é sequencial. O que pode ser então? É o que o Walton vai defender aqui, que esse texto seria uma espécie de continuação. Capítulo 2, versículo 4 até o versículo 24 é uma continuação do 6º dia da criação. Veja, por exemplo, na página 60, eu vou ler aqui para você um trechinho do livro do John Walton. Ele vai dizer o seguinte: dado esses problemas, esses que eu mencionei para você, e mais alguns outros, tá? Que não são as únicas interpretações que são feitas aqui, tá? O Walton só vai mencionar essas duas interpretações, que é você ler o texto de Gênesis capítulo 2 como uma recapitulação do capítulo 1 da criação, ou de uma forma sequencial literal. Ele cita basicamente esses dois problemas, mas tem diversos outros problemas também, tá? Não são só esses dois. Dados esses problemas, vale a pena retornar e reconsiderar se Gênesis 2 está detalhando o dia 6 ou se é um evento que ocorre posteriormente. Assim, precisamos avaliar as evidências que o texto oferece e se é possível ler esses dois trechos como continuação. Se isso for possível, não precisamos nos preocupar sobre encaixarmos todos os eventos de Gênesis 2 no dia 6. Isso significaria, porém, que as pessoas de Gênesis 1 podem não ser Adão e Eva, ou pelo menos não serem apenas Adão e Eva.
A questão que surge é, então, por que há um relato de formação em Gênesis 2, algum tempo após a criação das pessoas em Gênesis 1? E aqui é claro que o foco do Walton vai ser justamente na criação das pessoas. Por quê? A gente já viu em algum episódio atrás sobre a questão de Adão. Foi justamente no episódio anterior, a questão do termo Adão. E lá a gente viu a questão dos vários significados do termo Adão. Por exemplo, você pega lá no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer o seguinte: E disse Deus, façamos o homem, Adão, como está lá no original, a nossa imagem e semelhança. Versículo 27, e criou Deus o homem, Adão, de novo. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Esse termo aqui, homem, lá no original, está como Adão. E a tradução em português dessa Almeida Corrigida Fiel que eu tenho aqui em mãos é um termo genérico, homem, humanidade. Tanto que no versículo 26 vai dizer a humanidade de uma forma geral, façamos o homem, ou seja, homem e mulher, de forma geral. E no versículo 27, o primeiro termo, o homem, está dizendo justamente homem e mulher. E na segunda parte, no finalzinho do versículo 27, homem e mulher, aí está especificando sexo masculino e sexo feminino. Veja que tudo aqui é a mesma expressão, Adão. E aí eu tenho aqui praticamente 3 significados da mesma expressão Adão. E aí o texto de Gênesis capítulo 2 vai dizer que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Adão de novo. Então dá uma certa, vamos dizer assim, e aqui na tradução em português está dizendo o homem, ou seja, Adão. E não é o Adão, uma pessoa chamada Adão. Tá, e aí o negócio parece que fica meio complicado, né? Como é que a saída disso, ou como é que sai dessa encruzilhada? E aí é o que o Walton está propondo aqui, que em linhas gerais, que é o que ele vai citar na página 60, em linhas gerais, se você não lê esse texto de uma forma sequencial, e não lê esse texto como uma recapitulação da criação, e nem também, é um outro problema que tem, uma recapitulação apenas do 6º dia da criação, a recapitulação do dia 6 da criação, porque se você for ler isso também vai dar um monte de problema. As outras propostas uma continuação do 6º dia, uma continuação, é diferente de recapitulação do 6º dia da criação. Então quando é que o homem foi criado? O homem foi criado justamente no 6º dia, lembrando que isso aqui não é leitura literal, ou leitura material, ou criação material, isso a gente já trabalhou em outros episódios, tá? Então aqui é uma questão funcional, mas aqui a gente tem uma ideia justamente geral, ou genérica da criação do ser humano. Então, aqui é meio que chover no molhado, e o Walton vai trabalhar isso um pouco mais textual, mas aqui te explicando um pouquinho melhor, é meio que chover no molhado porque é óbvio, é claro que existia outras pessoas além de Adão e Eva. De onde é que a gente tira isso? Primeiro da expressão Adão, que a gente já trabalhou, que pode significar diversas coisas. Adão, o nome próprio, pode significar pessoa genérica, ou seja, a humanidade, pode significar o homem masculino de forma genérica, então você tem vários significados. Se eu tenho vários significados, quando é que foi criado, não é mencionado no texto bíblico. Então é claro que o texto não fala da criação de uma pessoa em particular. Tá? Por outro lado, justamente nesse texto, no capítulo 2, que Deus está criando o ser humano, ou seja, formando o ser humano do pó da terra, aqui parece que é uma ideia, já trazendo um pouco mais de outras leituras que eu já fiz do outro, parece que uma ideia de uma certa... inclusive a gente vai ver isso futuramente, acho que na proposição 12, já é uma certa, entre aspas, criação especial, criação aqui no sentido de dar função, algo mais especial, meio que análogo a uma separação que Deus está fazendo de um casal, que o Walton aqui defende que Adão e Eva eram um casal real, histórico. Então, parece que dá uma certa ideia de uma criação especial nesse sentido, no capítulo 2, versículo 7, tá certo? Então, e aí, chamando a sua atenção para um outro detalhe aqui,
que o autor vai mencionar, eu acho que você já conhece, sempre que aparece essa expressão, principalmente no verso, deixa eu pegar aqui, versículo 4. Estas são as origens do céu e da terra. Então, sempre que aparece essa expressão, estas são as origens, tem o capítulo 5, se não me engano, vai mencionar, este é o livro das gerações. Esse tipo de citação, lá no hebraico, ele é chamado, o autor descreve justamente isso, é chamado de Toledot, tá? Tem até, inclusive, a transliteração e tudo mais, que é uma espécie de introdução, ou é uma espécie vamos dizer assim, de um relato que vai se seguir em diante. E essa expressão, estas são as gerações, ou estas são as origens e tudo mais, é meio que uma introdução do que vai acontecer. E é o que é o chamado de Toledot. A gente vê isso bastante no texto de Gênesis. Então tem Gênesis capítulo 2, versículo 4, essas são as origens dos céus e da terra. Gênesis capítulo 5, este é o livro das gerações de Adão. Depois vai aparecer, deixa eu encontrar aqui, se eu não me engano, em Gênesis capítulo 9... eu estou olhando aqui online, né? Online, mas você não está ouvindo, você não está assistindo online, mas eu estou te mostrando. Capítulo 10. Estas são, pois, as gerações dos filhos de Noé, e por aí vai. Ou seja, tudo que acontece com essa expressão, estas são as gerações, aqui no capítulo 11, versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Em resumo, toda vez que aparece essa expressão, é um Toledot. Tá, que é justamente uma introdução de um relato sobre a questão de uma linhagem, ou de uma questão vamos dizer assim, de uma continuação. Não é uma continuação, mas é uma espécie de uma continuação de uma história menor. Não sei se fica muito claro desse jeito ou fica mais bagunçado, mas você está contando uma história maior e aí você foca numa história menor. E aí você começa o relato de uma história menor, aí entra o Toledot, tá? É justamente nisso. E aí o autor ele vai mencionar, e eu não vou nem comentar aqui, são outras obras, são outros documentos literários, por exemplo, um que ele vai mencionar aqui do segundo milênio antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, tá? Lembrando aqui que se a gente colocasse uma datação aqui meio que mais ou menos do livro de Gênesis por Moisés, colocando Moisés aqui como escritor inicial, a gente colocaria aí que Moisés começou a escrever esse livro, vamos arredondar as contas para facilitar tudo, 1400 a.C., vamos arredondar por baixo, 1400 a.C. Aqui o autor está mencionando documentos que são, no mínimo, 600 anos mais antigo do que o Moisés lá com a sua... Eu não sei que escrita que Moisés estava fazendo, e não era hebraico também, mas vamos arredondar para os nossos tempos modernos, né? Lá com seu caderninho, o seu papel e a sua caneta, 600 anos antes de Moisés. Tem esses trechos que o Alton vai colocar, que foram encontrados na cidade de Nippur, tá? E tem frases que ele coloca, que ele destaca, ele dá as frases e tudo mais, e é muito interessante porque tem muita, vamos dizer assim, tem muita semelhança de forma comparativa com o texto de Gênesis, tá? Eu não vou trabalhar aqui porque, inclusive, ele mesmo fala que tem muitas coisas para se trabalhar, mas aqui não é local, então eu vou apenas mencionar que tem isso. Inclusive tem também a menção que o autor faz de um trecho da crônica real de Lagash, eu acho que é assim que pronuncia, que é justamente de uma recriação após o dilúvio, e ela é datado deixa eu pegar aqui de quando que isso é datado. Ele menciona, ele não menciona a datação, 8... ele não vai... aqui ele dá referência e tudo mais. Isso aqui é de um artigo do John Jacques Glasner, né, mas não chega a mencionar a datação. Mas lá vai ter a datação que é alguma coisa desse tipo do século XV para trás, da época de Moisés, talvez até mais antigo, bem mais antes de Moisés, tá? Bom, e tá, em resumo, só para a gente poder recapitular qual que é a ideia aqui, o texto de Gênesis capítulo 2 é uma continuação do sexto dia da criação, tá?
não é recapitulação do sexto dia, não é uma recapitulação da criação inteira, e muito menos não é uma continuação do capítulo 1 indo para o capítulo 2, porque se você fizer a leitura disso vai dar muito problema. Se você fizer a leitura literal do trecho, você vai ter muitos problemas, tá? Só um detalhe a mais aqui que está na página 62, que ele vai mencionar com relação à questão de linhagem, principalmente de Adão e Eva. Quando ele menciona a questão do Toledote e tudo mais, e ele está falando sobre a questão do Gênesis capítulo 2, que não segue, página 62. Além do mais, Gênesis 2 não segue o padrão dos exemplos recursivos, que seguem a genealogia de linhagens desfavorecidas antes de retornar à história da linhagem favorecida. Essa evidência, portanto, nos conduz a preferir fortemente a visão de que Gênesis 2 não está adicionando detalhes ao que ocorreu o dia 6 no capítulo anterior. Isso também significaria que, embora Adão e Eva possam ser incluídos entre as pessoas criadas em Gênesis 1, pensar neles como primeiro casal ou as únicas pessoas de seu tempo não é a única opção textual. E eu vou, por minha conta e risco, colocar isso como opção textual. Você vai ter problemas exegéticos demais. Fora os problemas que você tem olhando o resto do texto bíblico. Tá? Você vai ter problemas demais. Tá? Isso já são palavras minhas, né? Ou seja, em outras palavras, quando a gente tem essa forma introdutória desse Toledote, dessa questão do relato, é sempre, geralmente, né, é sempre para você fazer uma contraposição entre a questão de alguma linhagem favorecida ou desfavorecida, que é o caso, por exemplo, que você vai ver isso lá na linhagem ou nos descendentes de Noé, lá no capítulo 10, se não me engano. Tá certo? Caminhando para o final, esse episódio vai ser até um pouquinho mais curtinho, mas não tem problema. Caminhando aqui já pro finalzinho, ele vai mencionar, por exemplo, nessa questão de analogia desses textos antigos, que ele menciona na página 63, textos do Antigo Oriente Próximo, tá? Então tem textos ali do segundo milênio, tem textos inclusive da cidade de Ur, que é datado em torno de 1600 anos antes de Cristo, ou seja, arredondando por baixo, uns 150 anos antes de Moisés. Tá, arredondando por baixo a datação disso. Então, fazendo a analogia desses textos com o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, por exemplo, ele vai dizer o seguinte na página 64. Para nosso propósito, devemos notar a descrição encontrada em Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, é do mesmo tipo dos textos cosmológicos do mundo antigo, comum quando uma condição de ordem pré-terrestre está sendo descrita. Gênesis está demonstrando as mesmas discussões conhecidas por aquele mundo, embora tenha uma perspectiva diferente em relação a elas. Isso é primordial, porque Gênesis, a gente já falou sobre isso, Gênesis, o texto de Gênesis não é uma cópia. Moisés não copiou o texto de Gênesis de outros povos. Isso é claríssimo. Assim também que outros povos não copiou do texto de Gênesis, porque inclusive tem alguns textos, Gilgamesh, por exemplo, e Atarrases, que são os que eu mais lembro de cabeça, que eu leio um pouquinho mais, eles são mais antigos, então não dá. Igual tem muitas pessoas que criticam, não, é depois, eles copiaram depois, não encaixa, a coisa não dá muito certo. E o versículo 5 e o versículo 6 que ele citou aqui é justamente esse que eu acabei lendo. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E isso está muito semelhante a esses textos do Antigo Oriente Próximo, ou seja, a forma de construir ou de relatar dentro do Antigo Oriente Próximo, que é uma espécie de continuação do texto, mesmo quando o texto está escrito depois. Falando de outra forma, talvez fique um pouquinho meio complicado de entender. Pega esse texto que nós temos de Gênesis capítulo 2, coloca ele como uma continuação do sexto dia da criação.
Não é que está acrescentando detalhes, mas está justamente continuando o sexto dia, tá? O texto de Gênesis capítulo 2 está textualmente depois do capítulo 1. Os textos que nós encontramos em Ur, em Nippur, e em Lagash e outros lugares do Antigo Oriente Próximo, eles vão justamente mencionar, ou vai ter uma espécie de um formato literal que é um texto depois de uma outra narrativa sobre a criação do mundo, briga dos deuses, como a gente tem lá em Atarrázes e Gilgamesh e por ali vai. Ou seja, a mesmo formato literário que nós encontramos em outros textos do Antigo Oriente Próximo é o mesmo formato que nós encontramos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Essa é a ideia. Ou seja, em resumo, a forma de você ter a construção do texto de Gênesis é muito semelhante à forma de construção. Não, tira isso da cabeça se você ainda tem na cabeça que não tem cópia, não tem plágio, não tem influência, ninguém influenciou Moisés, ou Moisés foi influenciado, ou Moisés influenciou alguém. Não, tira isso da cabeça, se é que está na cabeça, se está na sua cabeça até agora, tá? Tira isso da sua cabeça. Isso não existe. Isso não existe, tá? Então, mas o formato literário, a forma de se trabalhar de forma literária do Antigo Oriente Próximo é semelhante à forma que Moisés relatou no texto de Gênesis. Por quê? E aí inclusive eu vou deixar na descrição desse episódio 2 livros. Gênesis não tem em português, tá? O Mundo Perdido de Gênesis 1, tá? Esse livro não tem em português, muito bom, também do Walton. E um outro livro do Walton também, chamado Gênesis as como uma cosmologia antiga. Tá? Alguma coisa mais ou menos assim, fazendo a tradução, Gênesis como um documento de uma cosmologia antiga, mais ou menos assim. Só tem em inglês, infelizmente, mas são bons livros, é simples de você ler o inglês dele, e até eu li, então é bem tranquilo. E lá o Walton ele vai mencionar, agora não lembro em qual deles, ou nos dois, que existia um terreno em comum, o Antigo Oriente Próximo e Moisés. Isso é bastante óbvio. Por que é bastante óbvio? Porque Moisés não era um extraterrestre. Pelo menos a gente não sabe que era, né? Vai que tem alguém que coloca, não, Moisés não era um ET, um alien ou qualquer coisa do tipo. Não, não era. Moisés também não era alguém, e aí eu estou colocando aqui novamente, eu sei que tem bastante discussão, mas não cabe aqui agora. Moisés não era alguém fora do seu mundo, da sua cultura e tudo mais. Não, o cara era ensinado dentro da cultura egípcia. O texto bíblico relata isso, que ele foi ensinado em toda a cultura egípcia. E a cultura egípcia era o equivalente a uma potência cultural e de conhecimento do Antigo Oriente Próximo. A gente pode meio que arredondar mais ou menos isso. E é claro que Moisés conhecia os documentos ou qualquer coisa do tipo do Antigo Oriente Próximo. Então, com todo o conhecimento, ele não copiou de ninguém, e é claro que ele tinha literalmente um conhecimento para poder escrever o texto bíblico. Inspirado por Deus, nunca esqueça esse detalhe, porque aqui a gente sempre trabalha, eu estou sempre trabalhando com questão literária e tudo mais, mas tem hora que a gente fala assim, isso eu sei, eu tenho um pouquinho de culpa nisso, parece que eu estou falando e parece que dá uma certa ideia, tá, e cadê Deus no meio disso? Não é cadê Deus no meio disso, Deus nunca saiu, continua aqui, Deus inspirou Moisés justamente dentro do seu contexto cultural, tá? Então por isso que se nós temos uma forma de se trabalhar a narrativa mito-poética no Antigo Oriente Próximo, sim, vai ser natural, normal e bastante óbvio encontrarmos uma forma de trabalhar semelhante na narrativa mito-poética do livro de Gênesis. Isso é tranquilo, tá? Não tem nenhuma assombro com relação a isso. Por último, já caminhando para o final mesmo, tem um pedacinho na página 64 que eu queria resumir essas ideias do Walton. Na verdade, ele resume essas ideias aqui que a gente já conversou, que é o seguinte: aplicar essas interpretações, toda essa conversa que a gente teve,
a Gênesis 1 e 2 resultaria em inúmeras conclusões. E aí ele cita algumas conclusões. Primeiro, Gênesis 1 reconta a criação de toda a humanidade à imagem de Deus, e aqui ele está especificando justamente a questão da humanidade, na medida em que apresenta a ideia de que Deus ordenou o espaço sagrado para funcionar em função da humanidade. Segundo, Gênesis 1 diz respeito à humanidade genérica, tá lá como a gente viu no episódio anterior, como indicado pelo termo indefinido utilizado. Isso coincide com a forma comum de reportar a criação dos humanos no mundo antigo, não sendo surpresa que a humanidade genérica seja o referente. Atrahasis e Gilgamesh, eu sempre vou referenciar esses dois, que são os dois que eu conheço alguma coisinha, não conheço muito, literalmente é isso, tá? Terceiro ponto, o Gênesis 1 não relata os mecanismos ou processos utilizados nesse ato criativo, indicando apenas que é um ato de Deus. Bastante óbvio. Não tem cosmologia ou não tem equações matemáticas, físicas, químicas ou biológicas em Gênesis 1 e nem Gênesis 2. Eu já estou arredondando aqui por minha conta e risco. Quarto ponto, assim como Gênesis 1 começa com um estado de não ordem no cosmos mais amplo, Gênesis 2 inicia-se com um estado de não ordem no domínio terrestre. Gênesis capítulo 1, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, Tohu e Vabohu. E aqui em Gênesis capítulo 2 vai dizer que toda a planta do campo ainda não estava na terra, então parece que tinha uma certa, entre aspas, baguncinha. Lembra toda a discussão que a gente teve sobre a questão do caos. Gênesis 2 explica, o quinto ponto, como os humanos funcionam no espaço sagrado em favor dele, em contraste a Gênesis 1, que aborda como o espaço sagrado funcionou para a humanidade. Tá? E por último, o último ponto, Gênesis 2 localiza o centro do espaço sagrado, entre parênteses, o jardim, em contraste a Gênesis 1, que indica apenas que o cosmos foi estabelecido para ser um espaço sagrado. E aí, já finalizando a última frasezinha para a gente já conectar com a próxima proposição, que o Walton vai resumir. Se Gênesis 2 surge em algum momento mais tarde, ou até mesmo representa um processo distinto, por exemplo, foco individual versus foco coletivo, no caso está falando aqui do próprio texto em si, porque temos relatos de formação que poderia facilmente se parecer em como eles descrevem a formação única dos primeiros seres humanos. Como assim? Porque aqui dá uma ideia de que formou o homem do pó da terra, formou-se o homem do pó da terra. Não tem esse detalhe lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Né? E aqui tem um detalhe, cadê? Aqui. Passou? Ele vai falar sobre o relato do jardim que está no Éden. Éden é uma região, tá? Não sei se é muito claro quando você lê o texto, mas Éden é o nome de uma região. E tem um jardim que fica dentro dessa região chamado Éden. Então o jardim do Éden não é o nome do jardim, tá? É simplesmente o nome de uma região. E aí lá na frente, no versículo 21 e 22, vai ter assim uma descrição um pouco mais detalhada da criação da mulher. E não tem isso em Gênesis capítulo 1, na criação do homem. Então assim, por que tem relato disso e não tem lá? E é isso que a gente vê, é isso que a gente vai ver não hoje, aliás, não agora, mas você vai ver juntamente comigo na proposição 8, que é o próximo episódio. Formado do pó e feito da costela são afirmações arquetípicas, não enunciados sobre origem material. Tá bastante claro para você que já é ouvinte e participante aqui do Cosmotel, ou até leitor também, que não tem nada de origem material aqui. Isso é bastante claro. Bom, se não é origem material, o que é? Aí o Walton vai trabalhar justamente com essa ideia que são afirmações arquetípicas ou arquétipos, tá? E é isso que a gente vai ver no próximo episódio, tá certo? Então, em resumo, esse texto de Gênesis capítulo 2 é uma continuação, não uma recapitulação, mas a continuação do sexto dia da criação, tá certo? E a questão desses detalhes da criação do homem, aí a gente já está praticamente quase que chegando, ainda não é, porque eu considero
que o centro da tese do Walton está justamente lá na proposição 12 e na proposição 13. Isso eu que considero. Que é basicamente o cerne, o centro da construção que o Walton está fazendo sobre essa questão da origem da humanidade. Tá? Adão e Eva como sacerdotes e tudo mais. Não se preocupa que a gente vai ver isso em detalhes quando a gente chegar lá na proposição 12. Tá, então, mas a gente está meio que caminhando. Lembra que o Walton ele tem uma tese e ele vai caminhando dentro das proposições até chegar ou até construir a tese completa. A tese completa só construída depois de todas as proposições que a gente vai ver aqui nessa série. Aliás, que a gente já está vendo em toda essa série. Tá certo? Por último, eu queria Bom, talvez você já conheça se você estiver ouvindo no podcast, mas se você estiver assistindo apenas pelo YouTube, tem um podcast também chamado Cosmotel, tá? É o mesmo nome aqui. E lá tem uma outra série que eu gravei, na realidade, para a igreja El Shaddai, aqui em Brasília. Tá? Mas são podcasts curtinhos, de 15 minutos, onde eu estou falando sobre a criação do homem. Tá? Mas ali é um outro foco, tá? Eu estou indo quase que verso a verso, e agora eu estou no capítulo 2, eu estou indo praticamente quase que verso a verso. Lá tem muitos detalhes. Tá? Se você não conhece ainda, está ouvindo só pelo YouTube, dá uma olhada também, só está no podcast, não está aqui no YouTube, tá? Só está lá no podcast, está a série completinha também, então tá aqui, essa série que se você está ouvindo quase que online, vamos dizer assim, é esta série que de hoje, sobre o mundo perdido de Adão e Eva, está saindo às sextas-feiras, tá? Essa outra sobre a criação do homem, que eu gravei, ainda estou gravando, nesse exato momento que eu estou gravando, para a igreja El Shaddai aqui em Brasília, sai às segundas-feiras, mas é um podcast bem mais curtinho, de 15 minutos, tá? E aí eu estou indo quase que verso a verso do capítulo 2. E lá tem alguns detalhes a mais, algumas coisas complementares, algumas coisas que eu estou puxando justamente do livro, porque lá tem tem um outro foco, do relato bíblico, tá? Aqui eu estou trabalhando com o livro do mundo perdido de Adão e Eva, lá eu estou trabalhando apenas com o texto bíblico, apesar da temática ser bastante semelhante, tá certo? Então eu te convido a dar uma olhada nesse outro conteúdo também de podcast, então é curtinho, então dá para lavar a louça, fazer ginástica na academia, ou estar andando no carro aí, e continue andando, presta atenção no trânsito, tá? Não pare para anotar nada, depois você volta e anota tudo, ou leia na descrição do episódio, tanto do YouTube quanto do podcast, aí você pega suas anotações todas, ou para o carro e termina de ouvir enquanto você está na sua viagem. Tá certo? Então, tudo isso que nós conversamos, vamos ficando por aqui, e no próximo episódio a gente vai continuar. Muito obrigado e até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, e outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!